O que essa atitude revela? Essa é a pergunta do nosso devocional Kairós de hoje. Fique até o final para você compreender tudo. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Faça parte desse canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe também no final do vídeo seu comentário sobre este assunto, deixe também o seu like, porque isso é muito importante e ajuda no crescimento do canal. Essa é a pergunta de hoje. O que essa atitude revela? Amado irmão, amada irmã, eu estava hoje pela manhã, hoje domingo, que eu estou gravando esse vídeo, numa classe da Escola Bíblica Dominical, e o assunto que eu estava estudando com a classe era o caminho da salvação. Mas em determinada parte da aula, eu falei sobre a importância de nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos e como nós falamos, porque dependendo da forma que nós falemos algo, respondendo uma pergunta de alguém, pode ser que talvez a pessoa compreenda que nós estamos aprovando uma atitude que talvez não deva ser aprovada. Então nós devemos cuidar com aquilo que nós falamos. E apenas para ilustrar, eu citei o exemplo de quando, por exemplo, um jovem chega para nós e pergunta se ele fizer tatuagem, ele vai para o inferno. E nós respondermos esse tipo de pergunta é algo que requer muito mais atenção. E eu fui aprofundando sobre este assunto com a turma, porque isso virou uma grande discussão. E a minha intenção era mostrar para a classe de que o problema dentro dessa pergunta era muito maior do que fazer ou não fazer tatuagem. Quando um jovem chega para nós e pergunta se ele vai para o inferno ou não por fazer tatuagem, certamente ele carrega outras crises muito maiores dentro do seu coração. Será que esse jovem está satisfeito com o seu corpo? Será que tem consciência de que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Será que tem consciência de como o Senhor quer trabalhar no seu coração? Será que ele está tendo uma intimidade profunda com Jesus, ou ele conhece profundamente quem é Deus, quem é Jesus? Ele sabe de quanto o Senhor se importa com ele? A nossa intenção sempre diante de uma pergunta é sempre fazer outra pergunta para nós mesmos diante daquela situação. O que essa pergunta revela? Ou o que essa atitude revela? Quando um jovem me faz essa pergunta, o que realmente ele está querendo dizer? O que essa pergunta diz sobre o seu coração? E daí é necessário que eu sente com essa pessoa, faça um discipulado, tenha tempos de conversa para me entender o que se passa nessa mente, nesse coração e como essa mente e coração está em relação à palavra de Deus. Nós temos que entender, amado irmão, amada irmã, que as nossas palavras e atitudes dizem muito sobre o nosso coração. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Mateus capítulo 7, versos 15 a 20 diz o seguinte: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Por isso, essa pergunta: o que isso revela? Você já fez essa pergunta diante de situações difíceis, diante de perguntas difíceis que as pessoas trazem até você, principalmente quando pergunta: eu posso ou não fazer isso? A Bíblia condena ou não isso? É muito importante que nós tenhamos tempo de dar atenção àquilo que merece atenção. E no caso desse tipo de pergunta, é justamente essa situação. Quero que você se lembre, por exemplo, do momento em que Jesus se encontra com aquela mulher pega em adultério. Vários homens estavam prontos para apedrejar aquela mulher, indo justamente contra a lei que diz que deveria ser apedrejado também o homem na companhia da mulher, mas enfim. Perceba a atitude de Jesus naquele momento. O texto diz que Jesus se abaixou, escreveu algo no chão que nós não temos certeza, não sabemos exatamente o que é, mas fato é que depois Jesus se levanta e se dirige àquelas pessoas e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que eles foram se afastando, desde o mais velho até o mais novo. E depois ele olhou para aquela mulher
e disse: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha só que profunda a atitude de Jesus. Jesus foi muito além de simplesmente dizer que o que eles estavam falando ou fazendo era certo ou errado. Jesus levou aqueles homens a um exame do seu coração, a um exame profundo. Jesus trouxe à tona tudo aquilo que estava em oculto no coração daqueles homens. E é justamente o que nós devemos fazer quando, por exemplo, um jovem chega para nós e pergunta se algo é pecado ou não, se algo leva para o inferno ou não. A minha pergunta deve ser: o que essa atitude revela? O que essa pergunta revela? Eu não sei se você já viu, você já deve ter visto com certeza, pelo menos na TV, como é um iceberg. Um iceberg é um grande pedaço de gelo que fica dentro do mar. Eu vou usar esse objeto aqui para ilustrar. Imagine que esse objeto é o iceberg que a gente consegue ver sobre a água. É apenas um pedacinho que a gente consegue ver sobre a água. Mas quando você se aproxima daquele iceberg ou quando você consegue entrar dentro da água, você vai perceber que esse iceberg é muito maior do que aquilo que você conseguiria ver sobre a água. 90% ou talvez até mais do iceberg está debaixo da água. Assim também acontece com muitas pessoas que chegam para nós perguntando se algo é pecado ou não. Provavelmente, por trás dessa pergunta, há muito mais coisas. Talvez um desconhecimento de Deus, um desconhecimento de quem é Jesus, não há certeza da salvação. Essa pessoa ainda não teve um relacionamento com Cristo Jesus, não abriu seu coração para Cristo Jesus. Essa pessoa talvez vive imersa na religiosidade e essa pergunta apenas revela um pouquinho do estado em que está todo o seu coração. Por isso a importância de nós darmos atenção às pessoas que chegam até nós. Muitas pessoas têm tido a mania de serem práticos demais, muito pragmáticos, simplesmente darem respostas prontas. E nós, enquanto servos de Cristo, fomos chamados para cuidar de pessoas, para olhar para pessoas, fazer discípulos de Cristo Jesus. E para isso acontecer, é necessário que nós tenhamos tempo, que nós tenhamos calma, que nós saibamos principalmente ouvir. Direcionados pelo Espírito Santo, conseguir enxergar o que está dentro do coração daquela pessoa que manifesta algo através de uma pequena pergunta. Então a pergunta de ouro para hoje, para essa semana, para a vida é: o que essa atitude revela? O que essa pergunta revela? Quando um esposo trata mal a sua esposa, o que essa sua atitude revela? Quando uma esposa não respeita o seu marido, o que a sua atitude revela? Quando um filho diz uma palavra torpe para o pai, o que essa atitude revela? Quando um filho faz uma brincadeira sem graça com seu pai, com a sua mãe, com seus colegas, o que essa atitude revela? Quando um colega do trabalho sabe que uma esposa é casada e faz uma brincadeira de mau gosto com ela, o que essa atitude revela? Quando uma pessoa chega até nós perguntando se algo é pecado ou não, se leva para o inferno ou não, o que essa atitude revela? O que mais será que está por trás dessa pergunta? Nós devemos sondar, nós devemos entender, mas para isso é necessário discernimento vindo do Santo Espírito de Deus, é necessário atenção, não dá para ser pragmático, não dá para querer ser prático demais. Portanto, dê mais atenção até aquelas pessoas que chegam até você, principalmente querendo tirar as dúvidas, querendo saber sobre algumas coisas em relação à fé. Porque pode ser que você esteja diante de uma pessoa que você acha que já crê em Cristo, que está tudo certo com a vida dela, e através de uma pergunta e você sondando um pouco mais, você possa interpretar e entender que na verdade essa pessoa precisa conhecer o verdadeiro evangelho, precisa conhecer quem é Cristo Jesus. Mas também quero deixar uma reflexão, um convite de reflexão pessoal para você. As suas atitudes, o que elas têm revelado sobre o seu coração? Essas atitudes que não aparecem, assim como um iceberg escondido debaixo do mar, essas atitudes que não são reveladas, elas concordam com a palavra de Deus? Amado irmão, amada irmã, Jesus nos chamou para viver uma vida santa, para viver no caminho da verdade. Que você possa refletir sobre isso e, inclusive, orar sobre esse assunto. Que Deus abençoe o seu dia. Eu vou ficando por aqui, permitindo o Senhor. Eu volto em breve com mais um Devocional Kairos. Eu estou precisando da sua ajuda
para continuar no crescimento do nosso devocional. Tenho me empenhado muito aqui para trazer novos quadros no canal, novos assuntos. Eu quero saber da sua opinião, o que você está achando. Peço também o seu apoio comentando, curtindo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.